E aí, gente, boa tarde, Globo Esporte está no ar, que expectativa, que ansiedade. É amanhã, hein? Começa o Campeonato Mineiro 2024, Cruzeiro e Atlético estreiam já amanhã, o América estreia na quinta, daqui a pouco Henrique Fernandes aqui no estúdio pra gente analisar esse start na temporada 2024. Daqui a pouco a gente fala mais de copinha, porque olha só, Henrique Fernandes, que saudade! A gente volta, né, meu querido? Ai, que saudade! Tudo bem? Eu tô ótimo, eu tava morrendo de saudade. Vamos falar do nosso Campeonato Mineiro? Vamos lá, começar com o jogo do Galo contra o Patrocinense, amanhã, 9h30 da noite. O Galo buscando o Penta, né? É o favorito? É o favorito, primeiro pela força de grupo que tem, o elenco ainda foi reforçado, e acho que é favorito também porque traz o trabalho do ano passado. Manutenção. Dos três grandes, é o único que manteve o treinador. Aliás, o Galo não fazia isso desde 2014 para 2015, quando o Levi Coupe ficou. Sempre trocava em janeiro. O Filipão, pra mim, é um grande trunfo, que é um cara que já conhece. E melhor do que isso, né? Ele terminou o ano em alta. O Filipão começou com muita dificuldade, mas fechou com um time base na cabeça. O Galo não perdeu suas principais peças, então chega muito forte graças a esse treinador. E ainda ganhou uma peça de respeito, né? Pra você, Scarpa é a grande contratação pro Atlético, né? É papo de grande contratação do futebol brasileiro na temporada, né? Talvez rivalize ali com o Nico de la Cruz, com o Santos Borré, que o Internacional contratou. Mas o Scarpa é um jogador que há 2 anos atrás era o melhor do Brasil. Então o cara que vem em alta. No futebol brasileiro ele tá em alta. Passagem na Europa não foi tão boa. E o mais legal é que ele tem um encaixe muito natural num time que já tá certinho, né? Faltava talvez essa peça do meia pra municiar melhor Paulinho e Hulk na frente. Daqui a pouco a gente pensa no campinho ideal do Atlético, tem Paulinho também, né? Que vai vem trazer com uma a moral fase do ano gigantesca. passado, agora com mais um garçom, com entrosamento com o Hulk, e o Paulinho olhando pra seleção esse ano, né? Eu acho que vai ser um assunto que a gente vai abordar bastante. Vamos tentar imaginar um Atlético ideal, o time do Galo ideal, na cabeça do Filipão, eu imagino. O Otávio Batalha voltando de lesão, eu imagino, no meio campo. A linha de defesa com o Maurício Lemos e Gemerson como os 2 zagueiros, Saravia e Mariano, aquela disputa na lateral, e aí a linha de frente. Tô apostando que o Igor Gomes é que perde espaço pro Scarpa entrar. E aí o Scarpa entra pela direita, ele gosta de jogar da direita pra dentro, né? Um canhoto. O Zarate talvez mude de lado com esse raciocínio, a dupla de ataque na frente, acho que não dá pra mexer, né, Maurício? Foi a melhor dupla do Brasil, Paulinho e Hulk foram muito bem. E é um timaço. Vamos pra cidade do Galo? O Guto Rabelo tá lá porque hoje teve o último treino antes da estreia amanhã contra o Patrocinense. E o Galo começa essa caminhada pelo Penta. Guto, o pessoal já até saiu de busão aí, né? Boa tarde, conta tudo. Boa tarde, Maurício, Henrique, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Dentro de alguns minutinhos, o voo fretado do Galo parte para Uberlândia. De lá pega um ônibus, mais 2h30, mais ou menos, de estrada, né, até a cidade de Patrocínio. Mas agora há pouco a gente registrou a saída do ônibus do Atlético com 24 jogadores. O Filipão tá levando quase todo mundo, o Gustavo Scarpa não tá indo. Ele fica aprimorando a parte física, mas Hulk e Paulinho viajaram. Aliás, o Paulinho fincando raízes aqui em Minas Gerais. Ontem ele inaugurou o Instituto Paulinho, que vai fazer um trabalho social em escolas públicas aqui de Minas, capacitando professores, profissionais da educação, um trabalho bem bacana. Hoje o Paulinho falou em entrevista coletiva. Ele destacou, por exemplo, que no ano em que o Filipão pode se aposentar, eles querem muito ganhar títulos para o treinador e destacou a importância de conquistar o 5º mineiro consecutivo. Vamos ver. Paulinho tava sem som, mas ele tava basicamente falando aí que espera conquistar o Campeonato Mineiro e que ajudar o Filipão a conquistar um título. Essa pode ser a última temporada do Filipão. Guto Rabelo, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Vamos seguir falando aqui. Primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Thiago Reis está chegando, o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Um abraço, boa tarde, Thiago. Um abraço para você também, Cirilo, para quem se liga no Rádio Esportes, meio-dia com mais 1 minuto, tá chegando a hora, hein, Cirilo? Amanhã, 9h30 da noite, a estreia do Atlético da Massa, partindo pro Penta, o Pentacampeonato Mineiro, a 5ª conquista consecutiva do estadual, e esta caminhada começa amanhã. Alto Paranaíba, Patrocínio, o Atlético enfrentando o Clube Atlético Patrocinense, o CAP da querida Patrocínio. Aliás, técnico Felipão comandou ainda há pouco a última atividade, como destacamos em manchete, Cirilo, e agora os jogadores almoçando, já saindo pro aeroporto de Confins, porque daqui a pouquinho, 1h15, o Atlético vai viajar para seu primeiro compromisso na temporada 2024. E aí o torcedor, claro,
ansioso. Primeiro, para ver o time em campo, né? O time que terminou o ano tão bem em 2023. Qual vai ser o acerto, a montagem do Filipão para abrir 2024? Vai ter mudança, não vai? Como se dará o time em campo? E, Cirilo, a primeira informação que já podemos cravar é que, ao reforço do Atlético para este ano, Gustavo Scarpa não vai viajar. O Scarpa vai permanecer em Belo Horizonte. O Atlético ainda não soltou a lista de relacionados. Aliás, está soltando neste momento. O Atlético tá confirmando neste momento. Ao vivo é bom por isso, ó. Tá saindo agora a lista de relacionados e confirmando a informação que nós trazíamos, o Scarpa tá fora. O Scarpa não viaja com o Atlético, ele vem de uma sequência de preparação, vinha no meio de temporada, teve uma lesão no final do ano passado, então ele tá passando por um processo de condicionamento físico especial para aguentar todo o rojão aí ao longo da temporada 24. Então ele não viaja para esse primeiro compromisso. Vamos à lista de relacionados que acaba de sair, hein? Olha aí os goleiros Everson, o Delfim e o Matheus Mendes. Arana, Rubens, tá renovando o contrato, hein? O Saravia tá indo pro jogo, não vai o Mariano segue de fora. O Atlético terminou o ano com alguns jogadores no departamento médico e estes jogadores não vão para este primeiro compromisso, caso do Mariano. O Igor Rabelo tá indo, o Gemerson vai e o Lemos também. Não vai o Bruno Fux. Também estava no departamento médico, assim como o Mariano, já era esperado de fora da lista de relacionados, o zagueiro Bruno Fux. Aí pra você na live, hein? Pra você no YouTube, ó, apareceu a lista com o Arana em destaque, né? Fazendo aquele gesto do Homem-Aranha. Se você ainda não tá no YouTube da Itatiaia, corre pro @Itatiaia Esporte pra você ter as imagens também do programa e tudo isso que estamos dizendo. Então, o Arana, em meio aos troféus do Atlético, ele jogando ali aquele gesto do Homem-Aranha com a teia. Tem mais, gente, pode deixar a lista aí. O Maurício Lemos fecha a lista de zagueiros. Então vem o Alisson, garotos, Rômulo e Alisson pintando. O Edenilson com Alan Franco, renovou o contrato também o Alan Franco. Igor Gomes, Otávio, cabe uma explicação, hein? Otávio foi expulso no último jogo do Campeonato Mineiro, mas a punição era para competição. O Atlético entende no artigo já programado pelo seu departamento jurídico que o Otávio está liberado para o jogo. Então viaja o volante Otávio. Patrick, Paulo Vitor, outro garoto, Pedrinho, Allan Kardec, hein? A esperança de ver o Allan Kardec ter uma sequência com a camisa do Atlético recuperado de lesão na coluna. Garoto Cadu, Paulinho, Pavon, Vargas. Olha ele aí, hein? O chileno reaparece, seu último ano de contrato, para tentar dar a volta por cima. Eduardo Vargas também relacionado. E ele, claro, o super-herói Hulk, confirmado também. Então são estes os jogadores do Atlético relacionados para o primeiro jogo do Galo na temporada, repito, amanhã em Patrocínio. E, claro, entre eles, o Paulinho, que terminou o ano de forma brilhante, que encheu o torcedor de expectativa, é o rei da arena, artilheiro da Arena MRV, o reizinho da arena. E o Paulinho ontem, num grande evento aqui em Belo Horizonte, lançou o Instituto Paulinho. Ele levou grandes atrações, fez leilões, medalha olímpica do Paulinho foi leiloada, camisa do Roberto Carlos autografada no Real Madrid, enfim, uma série de prêmios que foram leiloados para arrecadar fundos para o seu instituto. E o Paulinho falou com o nosso Rubens Júnior, festa de gala, todo mundo na elegância, na linha para esse grande evento. E o Paulinho falou a respeito da ideia do seu instituto em ajudar crianças em Minas Gerais e também na sua terra natal, no Rio de Janeiro. Fala aí, Paulinho. O quão difícil foi pra gente, né, em certas situações, principalmente na educação do nosso país. E desde lá, a gente na Alemanha, na época de pandemia, a gente já tinha essa ideia de poder criar algo para impactar, né, na educação do nosso país, porque a gente sabe que é a base, né, de tudo. Para se construir um país sólido, um país onde as pessoas se respeitem, né, onde as pessoas podem viver tranquilamente. E como eu falei, a minha mãe, ela é formada em letras, né, então minha mãe sabe muito bem como lidar com essa área da educação.
E a gente fica muito feliz de estar hoje aqui fazendo esse lançamento, né, e dando um pontapé inicial nesse projeto de vida nosso. Paulinho, não só pelo que você desempenha em campo, mas agora com esse projeto, pela sua juventude, você acredita ser um cara precoce também na sua carreira e também nas suas ações fora de campo? Não sei, assim, a gente sabe o quanto é difícil os jogadores de futebol se posicionarem de alguma forma em questões pessoais. Mas a gente tem um ponto, eu e minha família, a gente sempre conversou muito sobre isso, a gente tem um ponto sobre isso, que é justamente a educação. Muitas vezes a base familiar, né? Mas muitas vezes também a questão de não conseguir conciliar, né, estudo e o futebol e o esporte. E eu fui muito feliz de ter uma base muito sólida, minha família sempre me deu muito suporte, sempre me deu todo o caminho para que eu seguisse da forma que eu sigo hoje, né? E a gente quer, de alguma forma, entregar ao universo aquilo que foi me dado, né, em forma da educação. Para você, o quão especial hoje é lançar esse instituto aqui para atender Minas Gerais, atender eventualmente torcedores do Atlético, mas claro, todas as crianças. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o BH e com o Atlético. Bom, o Atlético foi o clube que abriu as portas para eu voltar para o Brasil. Como eu falei, para eu recuperar o meu prazer de estar todo dia acordar, ir para o treino, né, ir para os jogos e assim fazer aquilo que eu mais amo. E graças aos orixás eu consegui, né, ter o êxito junto com todo o grupo, né? Claro que a gente queria muito mais, mas pelo ano que eu fiz, eu fiquei muito feliz, muito agradecido, muito grato ao Galo por tudo que eu vivi, por todo o suporte que eles me deram. O Rodrigo Caetano, quando me contratou, ele passou toda a confiança para mim. E também, de certa forma, é uma forma de agradecimento à cidade, né, ao Galo também. E se vocês não sabem, o Instituto Galo está apoiando a gente, né, a nossa entrada aqui em Minas Gerais, para a gente poder entrar nas escolas públicas daqui. E isso vai facilitar muito, né, o nosso trabalho aqui em Minas Gerais. Então, com certeza, para mim é um dia especial, né, não só para mim, como para minha família. Muito bem, tá aí o Paulinho, que vai criando vínculo, que vai criando laços. Ô Cirilo, eu te diria, eu até conversei hoje pela manhã com uma pessoa de mercado, também muito ligada ao Atlético, que me disse o seguinte: o Paulinho só não será um baita ídolo. Primeiro porque não houve tempo hábil, não haverá tempo hábil esse ano também. Ano passado até teve tempo, mas ele demorou a engrenar, né? Quando engrenou, explodiu, principalmente com a Arena MRV, mas não teve uma conquista nível nacional, né? Um campeonato nacional, ganhou o Mineiro, mas uma conquista de ponta não chegou, apesar dele individualmente ter sido brilhante. O Paulinho vai criando laços, né? Tá aí com o Instituto Paulinho agora. Só que essa pessoa de mercado me disse o seguinte: ô Thiago, se o Paulinho ficasse mais um ano e meio em Belo Horizonte, sendo convocado para a seleção, fazendo gol como está fazendo e ganhando títulos, como o Atlético tem investimento para isso, o Paulinho entraria na galeria dos maiores do Atlético. Só que, na opinião desse analista de mercado, dificilmente Paulinho, mantendo o seu desempenho, jogando como vem jogando, e se continuar sendo convocado para a seleção como foi no ano passado, a tendência é de que ao meio do ano o Atlético receba uma proposta gigante para vender o Paulinho ao futebol europeu. E isso, obviamente, cortaria esse vínculo nesse momento importante dele, Paulinho, para com a torcida, para com a cidade. Não sei se vocês, analistas do Rádio Esportes, concordam com essa fonte. O Paulinho dificilmente permanecerá, já que a janela mais importante na Europa, vale lembrar, é essa do meio do ano, e o Paulinho, a manter o seu desempenho, dificilmente fica para o segundo semestre, hein, Cirilo? Ô Alexandre Simões, considero plenamente natural que um jogador de 23 anos, que vai fazer 24, que voltou a ser convocado para a seleção brasileira, foi artilheiro do campeonato do ano passado, receba propostas e possa entender que o caminho natural seja voltar para a Europa. Eu considero natural se isso acontecer daqui 6, 7 meses, Simões. Ô Cirilo, sem dúvida, até pelo perfil do Paulinho, né? O Paulinho, ele tem o perfil do atacante de grande clube da Europa. O Paulinho, ele é forte, o Paulinho, ele é rápido, o Paulinho é inteligente, e eu digo que o Paulinho é inteligente porque ele usa como ninguém a linha do impedimento a favor dele, e o atacante que consegue fazer isso, ele é privilegiado, tá? Ele é privilegiado, e o Paulinho fez gols, tantos gols que desbancou o Hulk. Ele conseguiu desbancar o Hulk na artilharia do Atlético, algo que a gente imaginava que era impossível de acontecer.
enquanto o Hulk jogasse. E foi o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. O que não é qualquer coisa. Uma Série A que teve Suárez, uma Série A que teve Cano, uma Série A que teve Gabigol e Pedro. Tá? Então, é muita coisa o que o Paulinho alcançou nesse 2023. Então, concordo com o Thiago. É aquela história, né, de que o torcedor do Atlético quer o Paulinho cada vez melhor, mas o Paulinho cada vez melhor, e eu acredito que isso vai acontecer em 2024, vai chamando cada vez mais a atenção do mercado externo. Até porque a gente não pode esquecer, o Paulinho ainda é um garoto, né? Pô, muito novo, vai fazer 24 agora no meio do ano. O Paulinho ainda é um garoto. Então, quer dizer, é um jogador raro. Tá? Para futebol brasileiro, é nível de seleção brasileira. Tá? Mas é um jogador, sim, que tem características e potencial, e isso é o mais importante, para chamar a atenção das grandes ligas europeias. Como você percebe esse tema, Romano? E um outro detalhe, eu percebo como natural, o Paulinho, você falou que o Paulinho convocado para a seleção, ele convocado para a seleção principal. Até então era seleção olímpica. Então o Paulinho volta, ou foi convocado, na verdade, para a seleção principal. Isso tem um peso lá fora quando analisa um jogador. E eu acredito que na janela do meio da temporada, né, que na verdade, lá na Europa, terminou a temporada, eles estão de férias, então é a janela que mais movimenta o mercado. Essa agora do nosso final do ano aqui do Brasil, ela movimenta muito pouco, porque as equipes buscam ali os chamados reforços pontuais. Na janela do meio do ano aqui no Brasil, que lá é da pré-temporada deles, é férias e pré-temporada, eu acredito que será movimentada, e o Paulinho, se mantiver aí, o Paulinho foi vice-artilheiro da Libertadores. Não só artilheiro brasileiro, foi vice-artilheiro da Libertadores. Se ele for bem na Libertadores, como ele foi no Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que o Atlético vai receber proposta por ele aí. Pra fechar, Thiago. Ô Cirilo, eu tô aqui ouvindo os comentários e lendo os comentários da galera no YouTube, também aqui nas minhas redes sociais. O João Fernandes mandou pra mim: ô seu Seca Pimenteira, não vem querer tirar o Paulinho do Galo, não. Eu leio tudo, você sabe que eu leio. Ô João, eu não tô tirando não, João. 12:15, nem tenho força nem condição pra isso e nem vontade. Quero que o Paulinho fique aqui o máximo de tempo possível. Mas é uma análise de mercado, viu, João? Eu nunca soube se é Seca Pimenteira ou Zeca Pimenteira, viu, Cirilo? Depois você procura no Google aí. Ele me chamou de Seca Pimenteira. Zeca era um personagem. É Seca Pimenteira. É Zeca com Z ou com S? Não, com S. Seca, de secar. Ah, então ele mandou certo. Seca Pimenteira. Isso. Ah, não tô secando nada, meu filho. Um abraço, viu? E o Paulinho vai ser muito feliz no Galo nesses meses em que ficar. E se tiver que ficar mais, a gente torce pra isso também. Mas é a informação, claro, é análise de mercado. E querer falar algo diferente é tapar o sol com a peneira. Olha aqui, deixa eu dar uma... Ô Cirilo, tendo dito isto, digo a você que volto daqui a pouquinho com outras informações do Atlético. Viu, JVC, seu Seca Pimenteira? Eu não, longe disso. Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. O único apelido que o Thiago tá aceitando receber é Serrote, né, Thiagão? Não, isso não, jamais! Eu vou falar um palavrão, vai pro intervalo aí, seu vagabundo. Não, fecha o Thiago Reis aí. Alô, Álvaro Demião, chega mais notícias do Patrocinense CAP. Alô, Álvaro, boa tarde. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. Pois é, o adversário do Atlético amanhã, o Patrocinense, chega para o Campeonato Mineiro com reforços interessantes. Um deles passou pelo Corinthians. Trata-se de Matheus Cassini. Foi destaque do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2015. Acertou com o time de patrocínio para a disputa do Campeonato Mineiro. Cassini estava no futebol dos Estados Unidos. Assinou com o time mineiro para a disputa do Campeonato Estadual. Um outro veio do futebol alemão, é o atacante Caiobi, que foi campeão com a camisa do Wolfsburg, também acertou para disputar o Campeonato Mineiro. A terça-feira é de treinamento em Patrocínio. A definição da equipe sai à tarde após o treinamento, Cirilo. Excelente, Álvaro Damião, este é o Patrocinense e o Atlético sem Mariano, sem Zarate, sem Fux, sem Batalha. Otávio foi expulso ano passado, mas pode jogar, o Thiago explicou. Enfim...
É a turma que vai para esse primeiro desafio do Galo amanhã. Você acompanha pela Itatiaia, 9h30 da noite. Às 7, Vila Nova e Cruzeiro. Começamos às 6h05 e a gente emenda na transmissão de Patrocinense e Atlético, primeira rodada do Campeonato Mineiro. Está de volta o Seu Nome e Seu Bairro. Fala, Thiago Reis. É isso, Cirilo de volta com mais do Atlético e o Galão da Massa aqui no Rádio Esportes. Já trouxemos aí informações, lista de relacionados. Aliás, o time está voando daqui a pouquinho. O voo previsto para 1h15, o Atlético deixando Belo Horizonte. Então, nesse momento, jogadores no aeroporto de Confins até Uberlândia e, na sequência, o voo rasteiro, né, de ônibus para chegar até Patrocínio no Alto Paranaíba para a estreia do Atlético, o Galão da Massa na temporada 2024. O técnico Filipão deixando o Scarpa em Belo Horizonte para aprimorar a sua situação e, claro, depois evoluir para estar junto, presente com o restante do time na sequência da temporada. Esta é a expectativa. Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes, torcedor ansioso, né? Domingo tem a estreia em Belo Horizonte, Arena MRV. Muita coisa sendo preparada pelo Atlético, né? Muitas novidades. O torcedor cobra muito do plano de sócios, o torcedor cobra de criatividade, né? De atrações. E isso vem sendo planejado pelo Atlético para esta sequência, né? Principalmente quando engrossar ali Brasileirão, Libertadores, que vem pela frente também, com muitas atrações para o torcedor atleticano. São informações do Galão, aqui no Rádio Esportes. Eu volto já para fechar o noticiário do Atlético. Agora eu volto com você, Cirilo. Valeu, Thiago. Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Vamos lá para os destaques finais do Rádio Esportes. Começa com o Atlético, Thiago Reis. É isso, Cirilo. Jogadores do Atlético, então, se preparando para embarcar daqui a pouquinho rumo a Patrocínio. O Galo tem este compromisso contra o Patrocinense como primeiro jogo da temporada. E aí, claro, como dissemos aqui mais cedo no Rádio Esportes, toda a ansiedade que envolve este momento, saber se o Filipão vai colocar a força máxima, quem ele leva, como vai poupar esse time do Atlético, como vai montar a equipe lá em Patrocínio. A gente conta tudo pra você ao longo da programação. No Rádio Esportes, Thiago Reis, passa a régua, Cirilo!